Bem-vindo ao canal Direito para Calouros. Eu sou Sávio Coelho e presumo que se está vendo esse vídeo já saiba o que é a personalidade e quando ela se inicia. Caso já saiba, neste vídeo entenderemos tudo sobre o final da personalidade. Caso não saiba, peço para que veja estas duas aulas primeiro, depois volte aqui para continuarmos este vídeo. A personalidade começa do nascimento com vida. O nascimento com vida se concretiza na sua primeira respiração e a personalidade termina com a sua morte, e os artigos responsáveis por nos informar quais as condições para o fim da personalidade são os artigos 6º e 7º do Código Civil. O artigo 6º do Código Civil nos diz: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. O artigo 6º então nos apresenta as duas categorias de morte existentes no direito: a morte real e a morte presumida. Então, chega o artigo 7º e nos diz que pode ser declarada a morte presumida, sem a decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não ser encontrado em até 2 anos após o término da guerra. E a declaração de morte presumida nestes casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. O artigo 7º, então, por sua vez, divide a morte presumida em duas categorias: a morte presumida com decretação de ausência e a morte presumida sem decretação de ausência. Ficou assustado? Calma, como dizia aquela música, como num filme no final tudo vai dar certo. Então vamos lá entender isso aí e fechar a matéria. Sabemos que as duas categorias de morte no direito civil são as dispostas no artigo 6º. A morte real e a morte presumida. A morte real ou morte constatada é a morte tradicional. A morte morrida ou a morte matada, onde não importa como o sujeito morreu, basta termos seu corpo encontrado para a constatação da morte, que é dada a partir do momento em que se constata a morte encefálica do sujeito. Isto é, a chamada morte cerebral, onde sabemos que o sujeito realmente morreu. Aqui na morte real temos a certeza de que o sujeito morreu, a constatação da morte através do reconhecimento do corpo, exame de DNA e etc. Então, na morte real temos a plena certeza da morte, pois temos o corpo como meio de prova para essa morte. Nada de complicado, bem simples, concorda? Vamos à segunda espécie de morte, que se trata da morte presumida. Ela ocorre quando não se tem o corpo do sujeito para comprovar sua morte encefálica. Por isso, apenas presumimos, achamos que o sujeito está morto. Seja pelo sujeito ter desaparecido de sua casa e não ter dado mais notícias, ou seja pelo sujeito ter sofrido algum acidente, sumido, não importa. Um exemplo bem conhecido que eu poderia usar para a morte presumida seria no caso do menino do filme Na Natureza Selvagem. Desaparece sem deixar rastros, simplesmente sumiu, foi embora. No caso dele, se ele não tivesse sido encontrado mais tarde no Alasca, no ônibus, etc., teria ocorrido com ele o chamado processo de ausência. Na sua terceira fase, mais de 10 anos após o desaparecimento do sujeito, é presumida a morte desse sujeito ausente. Mas como eu falei, demora mais de 10 anos todo o processo. E nestes vídeos estarei explicando certinho sobre a ausência e suas fases e todo o processo. Mas só foca que na terceira fase do processo de ausência temos o início da morte presumida. Então, as mortes do direito são a morte real, que tem o corpo para comprovar, e a morte presumida, quando não temos o corpo para comprovar, mas precisa do processo de ausência que leva mais de 10 anos para se presumir a morte. Entendidos? Então, morte real, corpo, constatação da morte encefálica. Morte presumida, ausência, 10 anos do processo de ausência. Última fase, início da morte presumida, certo? Agora que conhecemos sobre as categorias de morte do artigo 6º, vamos conhecer as subcategorias que o artigo 7º cria para a morte presumida, certo? Sabemos o que é a morte presumida. Quando o sujeito desaparece, que é decretada sua ausência, inicia o processo de ausência e na terceira fase, na fase da sucessão definitiva, mais de 10 anos após ele ter sido declarado ausente, é que poderá ser declarada sua morte presumida. E qual o problema aqui? Tempo. É muito tempo, 10 anos. Para se ter base, 10 anos são a espera de 2 copas e meia, ou mesmo ouvir Faroeste Caboclo mais de 525 mil vezes. Então, 10 anos é muito tempo. E por incrível que pareça, o direito gosta de resolver as coisas de forma rápida. Sim, o direito é bem let it go. Por isso, criou o artigo 7º como alternativa para adiantar essa morte presumida do sujeito e deixar a vida fluir.
E as alternativas são ser extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida e o sujeito ter desaparecido em campanha militar e não retornar até o máximo 2 anos após o fim da guerra. E a exigência para se declarar a morte presumida nesses casos citados é que se esgote as buscas e averiguações, que não tenha mais o que fazer ou onde procurar o sujeito desaparecido. Então acontece o seguinte: temos a morte presumida com decretação de ausência, que é essa morte que obedece ao rito do processo de ausência, com o sujeito desaparecendo, não importando como, passando pelas fases, demorando os mais de 10 anos e etc. E temos a morte presumida sem a decretação de ausência, que são as possibilidades que o artigo 7º nos traz. E caso o sujeito desapareça por alguma dessas duas possibilidades, não terá necessidade do processo de ausência e da espera de mais de 10 anos. Então aqui, vamos gravar. A morte presumida com decretação de ausência é o exemplo do rapaz do filme Na Natureza Selvagem. Claro, se ele não tivesse sido encontrado e tal, ele seria declarado ausente, correria o processo e na fase de sucessão definitiva ele seria declarado presumidamente morto. Note que a morte presumida com decretação se dá quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Neste momento, então, na sucessão definitiva, que se presume a morte do ausente. Bom, e você me pergunta, mas Sávio, por que você está repetindo isso? Então, isso aqui é algo que não foi me ensinado na sala, mas lendo aqui achei essa possibilidade de encurtar esse tempo para a morte com decretação de ausência. O processo de decretação da morte presumida é bem longo, mais de 10 anos e etc. Mas o artigo 38 do Código Civil nos diz que pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. Então, caso o ausente tenha 80 anos ou mais, a espera será apenas de 5 anos e não de 10 como seria em outros casos. Então, se a morte com decretação de ausência ocorre com a abertura de sucessão definitiva, caso o ausente tenha mais de 80 anos, o tempo de espera para a abertura da sucessão definitiva vai cair para apenas 5 anos a contar da ausência. E calma, você não tem que saber agora o que é a ausência, foca apenas nessa parte, que se o sujeito tiver mais de 80 anos e há 5 anos não tiverem notícias dele, vai poder se requerer a sucessão definitiva. E com essa sucessão definitiva requerida, automaticamente vem a morte presumida do sujeito, encurtando assim o prazo de mais de 10 anos para apenas 5 anos de espera. Eu mesmo e talvez a Irene encaramos esse artigo como um atalho, assim como as possibilidades do artigo 7º para economizar tempo e resolver mais rápido essa questão. Mas a diferença aqui é que nesse caso do ausente ter 80 anos ou mais, a morte dele vai ser presumida com a decretação de ausência certinho, somente nessa possibilidade. A espera então vai ser a metade do tempo normal. Entendidos? Bom, espero que sim, né? E a morte presumida sem a decretação de ausência, por sua vez, vem descrita em duas possibilidades definidas. É a provável morte de quem estava em perigo de vida e o soldado que some durante a guerra, podendo ter sido feito prisioneiro ou não, e esse soldado não retorna em até 2 anos após o término do conflito. A condição para declarar a morte presumida é que as buscas e averiguações sejam esgotadas, que não exista mais onde procurar nem o que fazer para encontrar o sujeito desaparecido. Nesses dois casos, não vai ser necessário o processo de ausência para a declaração da morte presumida do sujeito. O caso do soldado é bem simples de gravar e de entender, certo? Mas o que seria perigo de vida? Bom, o Oliver Queen foi presumidamente morto após o naufrágio do barco na série do Arqueiro. Tanto que após voltar, teve que ir ao tribunal pedir a revogação de sua morte e confirmar a morte de seu pai. E ele estava em perigo de vida, pois foi vítima de um acidente. E depois de todas as buscas encerradas e não encontrarem nada, foi-se presumido então que estavam mortos. Outro exemplo de perigo de vida seria escalar o Monte Everest sem oxigênio e sumir. O caso do padre do balão é um exemplo de perigo de vida e por aí vai. Essas são as possibilidades de morte no direito civil. É a morte real e a morte presumida, podendo ser com ou sem a decretação de ausência. E para fechar o quadro de mortes certinhos, vamos conhecer sobre a comoriência, disposta no artigo 8º. A comoriência, por sua vez, nada mais é quando ocorre a morte de 2 pessoas ou mais e não tem como saber quem morreu primeiro. São dados como mortos simultaneamente. Como assim? O artigo 8º diz:
Se 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Parece bobo, né? Mas vamos ao motivo abaixo. Um exemplo, um casal sem filhos sofre um acidente gravíssimo. Se declarado comoriência, seus herdeiros colaterais herdam seus respectivos bens. Os da esposa herdam os da esposa, os do marido herdam os do marido. Porém, caso a esposa morra depois do marido, ela recebe os bens do marido e com sua morte passa aos seus herdeiros colaterais, deixando-os do marido sem nada. No Brasil nós usamos esse esquema de comoriência. Já em outros países podem considerar morto primeiro o mais velho ou do sexo feminino e por aí vai. Então, esses são os casos de morte no direito civil brasileiro. E se assistir os 3 vídeos, acabamos de fechar a matéria da personalidade. Você entendeu o que ela é, quando ela se inicia e quando termina. Aliás, breve palavrinha sobre essa questão do fim da personalidade. Vamos lá. Você lembra que o nascituro tem alguns direitos garantidos, mas não todos? Pois ele não é um sujeito de direito ainda, mas também não é uma coisa? Encaro que após a morte voltamos a uma condição semelhante à do nascituro, pois a personalidade não termina de fato como sugerem. Ela continua garantindo alguns direitos para proteger o corpo, a moral e a memória do morto. E você me pergunta, mas Sávio, por quê? Não sei, só sei que foi assim. Zoeira, eu encaro que após a morte voltamos a um estado semelhante ao do nascituro, pois temos dispositivos para proteger o morto. Por exemplo, o Código Penal dedicou um capítulo inteiro protegendo os mortos. A necrofilia é punida, a calúnia contra os mortos é punível, então eu não concordo muito que a morte é o fim da personalidade em si. Mas é uma opinião minha, pois a personalidade nos protege, e o Código Penal está protegendo o morto, e a família do morto é a parte legítima para correr atrás quando se mexe com eles, viu? Espero que tenha entendido esse ponto de vista sobre o fim da personalidade. Se concordar ou não concordar, deixa nos comentários pra gente, e eu realmente espero que tenha ajudado. E se gostou, faz nos comentários e deixa o like para ajudar o canal. E não se esqueça de indicar para os colegas, viu? Isso é o combustível para a continuação do trabalho. Até o próximo tema.